agora tentar abordar estes 3 dons. Vou tentar não ser tão rápido. A Odete já disse que é para eu falar mais devagar. Mas são vários dons, portanto temos que também remir aqui o tempo. E estes dons normalmente as pessoas associam um bocado aos responsáveis, ou seja, pastor, liderança e administração. Não é bem assim, vamos tentar perceber o porquê. Eu, antes de entrar nos próprios dons, eu queria só apresentar... Calhar falhou a pilha. Queria antes apresentar em que, às vezes, quando se fala em dons espirituais, há partes da Bíblia que refere que os dons espirituais são estes e começa a enumerar. E então, se nós estivéssemos a fazer um estudo da carta aos Romanos, nós víamos aqui que tínhamos o dom de profecia, o dom de ensino, exortação, serviço e de liderança e dar. Portanto, e podíamos concluir que se só lêssemos só isso, só esta passagem, nós chegávamos à conclusão que só existem estes dons. Mas nós verificamos que a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala de outros dons. Alguns os mesmos, portanto, no caso do dom de profecia, nós verificamos que é repetido na mesma como na carta aos Romanos, mas também temos outros dons, que é o sabedoria, conhecimento, milagres, curas, línguas, interpretação de línguas e fé. Portanto, estes não são mencionados na carta aos Romanos. Nós não podemos dizer exatamente o porquê, talvez porque o apóstolo Paulo via que aqueles dons eram mais preeminentes numa igreja do que nas outras e está a tentar apresentar o seu ponto de vista, mas o que é facto é que nós verificamos no início do capítulo 12, que é um capítulo todo ele em que está a falar sobre os dons espirituais, e havia muita confusão sobre os dons espirituais em Coríntios, e verificamos que no final do capítulo ele volta novamente a falar noutros dons, e vemos aqui outro tipo de dons. O mesmo acontece depois em Efésios, no capítulo 4, em que fala-nos aqui de outros dons. Nesse sentido, nós, conforme nós estávamos a falar, o que é o dom espiritual? É uma capacidade e uma habilidade que o Espírito Santo concede, algo que possa ser considerada fora do normal, porque alguns dos dons e alguns dos que nós vamos agora falar, lá fora há muitas pessoas que exercem isso como um talento, como uma capacidade que a pessoa tem, mas aqui é quando nós verificamos que o caso, como é que as pessoas diziam, então o apóstolo Pedro, que não tinha uma instrução tão rica, como é que ele tinha a capacidade de dizer aquilo e de fazer aquilo conforme fazia? E então é desta forma que nós nos apercebemos realmente que Deus vai dando estas habilidades especiais para que a igreja possa ser edificada. Neste sentido, vamos abordar então um dos dons, é o dom de pastor. E aqui o dom do pastor está muitas vezes associado a cargo. Há pessoas que chamam, olha, o pastor X, o pastor Y, como se for o responsável ou que exerce a liderança realmente numa determinada igreja. O que, biblicamente, o que nós vemos é que pastor é um dom e não um cargo. Portanto, pastor aqui até às vezes está associado muitas vezes à parte masculina das pessoas chamar o pastor, que é o responsável, e que nós, quando nós vemos a liderança, ela sim, nós vemos que foi instituída realmente à parte masculina, mas os dons não. Inclusivamente eu conheço até pessoas que têm a responsabilidade, e que às vezes nem são eles, às vezes o próprio pastor, às vezes é a própria esposa que tem o cuidado, enquanto que ele tem um determinado dom, mas às vezes até é a esposa que tem aquele cuidado de dizer assim, olha, aquela senhora, olha aquela pessoa, temos que tratar ou temos que cuidar. E então neste sentido nós verificamos que pastor é a capacidade dada por Deus de nutrir, de cuidar e de guiar pessoas na caminhada para atingirem a maturidade espiritual e também
para tornarem-se semelhantes a Cristo. Portanto, um dos grandes exemplos que nós vemos é o Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Portanto, este exemplo do Senhor Jesus Cristo, ele depois mesmo, nós vemos que depois o apóstolo Paulo diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, dependendo depois das traduções. Nós verificamos aqui que, além da cabeça do corpo ser Cristo e se ele ser o bom pastor, ele também coloca na sua igreja esta capacidade e realmente deixa este ministério para que outros ajudem a guiar também outros. Portanto, e então este dom de pastor é a habilidade de alcançar e cuidar de uma maneira espiritual tanto do indivíduo como do grupo. Portanto, ele serve normalmente aqui, o pastor serve como conselheiro e encorajador. Portanto, é aquelas pessoas que estão preocupadas. E se nós olhamos também para a nossa sociedade, e principalmente quando olhamos até para a família, quando olhamos para os filhos, quando olhamos para os mais idosos, muitas vezes isto até nem é uma tarefa que é muito desempenhada até pelos homens. Quem se preocupa mais muitas vezes com a própria família, às vezes até são as mulheres que se preocupam com os filhos. Preocupam-se em quê? Com a alimentação, com o vestir, com muitos cuidados, que é este o cuidado deste exemplo que nós verificamos que deve existir. A pessoa que tem o dom de pastor deve ter o cuidado de olhar, olha, aquela pessoa não está bem, eu tenho que ir falar com ela. Olha, aquela pessoa notou-me que realmente na maneira de vestir se calhar está com problemas financeiros. Olha, pela maneira de falar ela realmente está espiritualmente em baixo. E aquela pessoa que se preocupa um por um. E dessa forma realmente torna-se nesta pessoa que se alega por discernir o que a palavra de Deus está a ser dada àqueles que estão sob o seu cuidado e preocupa-se realmente com as pessoas da igreja. Portanto, sente a responsabilidade pelo bem-estar geral, pela saúde espiritual do indivíduo e do grupo. Portanto, é aquele que também é considerado que tem as chamadas costas largas, que tem a responsabilidade e leva a sua igreja um bocadinho às costas e dessa forma realmente é daquelas pessoas que também não têm medo de se envolver nos problemas. Há muitas pessoas às vezes na igreja que às vezes sabem que se calhar aquela pessoa está a ter um problema, mas não querem saber. Vou eu me meter agora no meio daquilo? Vou eu agora interferir? As pessoas, as pessoas elas que sabem já são maiores de idade e já sabem. E há muitas pessoas que se calhar olham desta forma. Mas aqueles que têm o dom de pastor não olham desta maneira. Olham para a pessoa e dizem assim, não, eu vou-me meter. Porque não está bem as coisas. E se não está bem, eu vou me aproximar. Eu vou tentar realmente incentivar para que as coisas sejam corrigidas dessa mesma forma. Então estas pessoas, ela ama as pessoas servindo-as e envolvendo-se com elas. Portanto, dá também maior prioridade às pessoas do que às tarefas. Independentemente das coisas, o importante é a pessoa. E este dom de pastor tem esta característica. Portanto, ela tira grande força do ato de ajudar e de dar suporte aos outros. Normalmente orienta e aconselha muitos indivíduos ao mesmo tempo. Portanto, é aquela pessoa que orienta, protege, tem uma influência, nutre, guia, discipula e apoia. Alguns cuidados que as pessoas que têm este dom devem realmente ter. Uma coisa é às vezes no abuso da supervisão das suas responsabilidades. Portanto, também
deve ter cuidado para que o desejo de alimentar e dar suporte aos outros não torne difícil dizer que não. Porque às vezes as pessoas que têm este dom aproximam-se demais das pessoas e às vezes não têm a capacidade de dizer que não às pessoas. Porque se relacionas tanto e tem uma intimidade e uma proximidade que às vezes não tem um discernimento de dizer assim, isto não está bem e não deves fazer isto e aquilo que estás a pedir não é bom. Eu dou este exemplo, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que esteja a passar por uma situação de uma dificuldade financeira, às vezes não é o dinheiro que vai solucionar o problema. Porque se essa pessoa não sabe gerir o seu dinheiro, o facto de nós estarmos a dar o dinheiro não significa que vai resolver porque a pessoa não sabe gerir o dinheiro. O que ela precisa é que alguém lhe ensine a gerir o dinheiro, não é dar-lhe dinheiro. Portanto, e às vezes ter esta capacidade de dizer que não, olha, eu não te dou porque o teu problema não é esse. O teu problema é que tu não sabes gerir, então se não sabes gerir, eu vou-te ensinar a gerir. E às vezes isto custa porque nós temos um relacionamento e gostamos da pessoa e às vezes dizer que não é difícil. E estou a dar apenas aqui um exemplo, mas há outros exemplos que se podia dizer desta forma. Deve ter em mente que alguns daqueles que estão a ser nutridos crescerão para além da habilidade própria do pastor e precisam de ser livres para fazê-lo. Isto é um bocadinho, às vezes até o chamado mãe galinha, que é quando os filhos começam a crescer e é difícil largar, deixar que eles sejam livres. E então acontece o mesmo na igreja. A gente orienta e cuida, mas eles já começam a desempenhar em que a gente parece que os quer prender. Eles são chamados por Deus às vezes para poder fazer em outras situações, mas nós queremos no nosso meio. E é difícil, e principalmente aqueles que, por exemplo, são chamados para ser missionários ou para ir para fora. É difícil a uma pessoa que tem esse dom dizer assim, epá, tu cresceste aqui e agora vais para fora e custa-nos a nós realmente que isso aconteça. Portanto, estes são alguns dos cuidados. Outra situação que nós vemos aqui associado também aos bispos, aos presbíteros e que está associado, e por isso as pessoas às vezes chamam de pastor, muito está associado a este versículo, que diz, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Portanto, o que nós estamos a ver aqui é que a palavra de Deus nos diz, olha, tenham cuidado por vós, atendei por vós e por todo o rebanho, ou seja, preocupem-se com as vossas coisas, mas também com toda a congregação, que realmente o Espírito Santo vos chamou a exercerem um papel de liderança. Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Portanto, normalmente as pessoas que exercem esta liderança têm esta responsabilidade. Não quer dizer que tenham o seu próprio dom de poderem fazer. Será bom que o sejam, porque quando nós olhamos para Timóteo e para Tito e quando nós vemos o apóstolo Paulo a dar-lhes orientações como é que devem ser os bispos, o presbitério da igreja, nós vemos que essas pessoas têm que exercer e têm que ter muitas qualidades. Um deles é o caso do dom da hospitalidade. Nós vemos que realmente têm que ser hospitaleiros. Nós vemos outro do dom que vamos realmente já aqui também falar, que é o facto de terem que governar bem a sua casa. E nesse sentido, se não governam bem a sua casa, como é que vão governar as coisas da igreja? Portanto, e muitos dos dons são exercidos ou são solicitados para que as pessoas que exerçam a responsabilidade o possam fazer. Mas vemos aqui também esta passagem, esta exortação, para que as pessoas que têm liderança, que tenham esta preocupação, da mesma maneira como Cristo teve connosco. Nós vemos aqui que Ele comprou com o seu próprio sangue, ou seja, Ele, o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, exorta também aqueles que têm um cargo na igreja, possam também ter esta capacidade de poder ter um cuidado e pastorear a respectiva igreja.
O segundo dom, e podemos até achar isto é muito parecido, mas tem diferenças. Muitos dos dons têm algumas semelhanças em algumas partes, mas vamos verificar que realmente há situações diversas de um para com o outro. Portanto, na liderança é a capacidade dada por Deus para dar visão, motivar e direcionar pessoas para harmoniosamente cumprir o propósito de Deus. Só para verem a diferença. Qual é a diferença de liderança e pastor? Enquanto um está preocupado com as pessoas e com a situação espiritual, há um outro que está já a ver mais à frente, está a ver o caminho que a igreja deve seguir, está realmente preocupada. Nós podemos verificar o caso, por exemplo, de Moisés. Moisés era aquela pessoa que estava a ver as coisas mais à frente e tentava orientar o povo desta forma. E depois teve que encontrar outras pessoas que tomassem conta das necessidades do próprio povo. Vamos ver também aqui mais outros exemplos. Vemos o caso aqui em 1 Tessalonicenses no capítulo 5, a primeira passagem em cima diz: agora vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Este é um conselho realmente que nós vemos para a própria igreja, no sentido de dar aqui realmente uma atenção àqueles que são obreiros e àqueles que exercem o cargo de responsabilidade na igreja. Portanto, no sentido que acatais com apreço, não é? Portanto, verificamos também que a outra passagem bastante conhecida em Hebreus, no capítulo 13, 17, diz: obedecei aos vossos guias. Portanto, uma das coisas, existem algumas traduções que até transformam aqui o guias como pastores, mas o dom de pastor que nós estávamos a ver anteriormente, no grego, é totalmente diferente que aqui o egiomai, que significa líder, conduzir, chefe, comandante, poder real. A palavra do grego do original é diferente. Portanto, obedecei aos vossos guias, que significam aqueles que exercem esta liderança, e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Portanto, vemos aqui duas passagens que exortam a igreja, de certa forma, a terem aqui alguma consideração, a acatar, a ter este papel também de submissão neste sentido, e também pensarmos que esta responsabilidade, como nós estávamos a ver no caso do pastor, em que a vida espiritual de cada um, em que eles se preocupam desta forma, nós vemos que aqui este caso de liderança também é muito semelhante a essa responsabilidade. Portanto, nós o que verificamos também, o caso do Senhor Jesus Cristo, em que quando ele começa a falar em Lucas, no capítulo 22 e no versículo 25 a 26, aqui ele está sobreposto, mas diz: o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. O exemplo que nós verificamos aqui, não estamos a falar de um líder autoritário em que manda e as pessoas obedecem, em que existe este papel de submissão. Da mesma forma nós verificamos quando a palavra de Deus nos fala a diferença do homem e da mulher no casamento. Da mesma forma nós vemos que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Aqui realmente nós vemos que aquele que exerce esta liderança, aquele que é, o que é que deve ser? Deve ser como o menor, como aquele que serve. Vemos também esta passagem também em Romanos, no capítulo 12 e versículo 8. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. Portanto, fala-nos aqui desse mesmo dom. Ou seja, o dom da liderança são aqueles que vão à frente, que lideram pelo exemplo, de modo que outros são motivados a segui-los. Portanto, vemos aqui o mesmo que o apóstolo Paulo
Ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Existe aqui às vezes uma tentativa de nós dizermos assim: olha, não, nós devemos todos nós imitar o Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente tem aquele cuidado: não olhem para mim porque eu falho. Mas o que vemos aqui é que nós, ou seja, estas pessoas que exercem estas responsabilidades, devem ser os primeiros realmente a fazer. Não é como aqueles que mandam fazer e a pessoa está ali de braços cruzados e vê os outros a trabalhar. Não, deve mostrar o exemplo e deve ser da mesma maneira como Cristo tem aqui uma responsabilidade para que os outros olhem para Ele e de certa forma realmente consigam perceber melhor de uma forma prática como é que eu devo ser e como é que eu devo imitar a Cristo, sendo Cristo a cabeça, portanto, da Igreja. Vemos também a palavra original de liderança expressa a imagem de alguém que preside sobre outros. Em 1 Tessalonicenses 5,12 diz: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, o texto que nós vimos antes, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Portanto, há aqui este papel, de certa maneira, de uma responsabilidade que automaticamente tem que ter um cuidado de, ao liderar, ter o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vemos também aqui a palavra proistameno, que é encontrada em Romanos 12,9, que é a ideia de ficar à frente. Portanto, o dom da liderança é a habilidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para estabelecerem alvos de acordo com os propósitos de Deus para o futuro, bem como comunicar esses alvos a outros de tal forma que trabalhem juntos, voluntária e harmoniosamente para atingir esses objetivos para a glória de Deus. Ou seja, estas pessoas são aquelas pessoas que já estão a ter, ou seja, já têm uma noção um pouco de por onde é que a Igreja deve seguir. Portanto, quando nós olhamos para o Moisés no deserto, basicamente ele orientava todo o povo e Deus falava com Moisés e, de certa forma, Moisés dava as indicações e o povo vinha atrás. Portanto, as pessoas que têm este dom de liderança são aquelas pessoas que já estão a imaginar daqui a um tempo onde é que a Igreja deve estar, por onde é que a Igreja deve caminhar, no sentido de que dão indicações a outros para que outros desenvolvam e que consigam chegar a esse também caminho. Portanto, são pessoas que proporcionam direção global e supervisão, são pessoas capazes de antever resultados finais de um empreendimento importante, envolvem outros em processos para alcançar essa tal visão, são pessoas que tomam a liderança e outros seguem-no, assume responsabilidade de planear e de estabelecer esses alvos ou objetivos e é influente, diligente, tem visão, é digno de confiança, é persuasivo, motivador e estabelece alvos. Uma das coisas, quando nós olhamos para Timóteo e para Tito, quando Paulo fala realmente sobre a parte dos cargos, fala também lá de uma situação que tem que ter a capacidade de persuadir pela fé da doutrina as outras pessoas, principalmente até aqueles que também são de fora, em que fala aqui um bocadinho sobre isso. Agora, os cuidados que as pessoas que têm este dom devem ter. Portanto, devem reconhecer que a credibilidade nos relacionamentos leva tempo e é fundamental à eficácia na liderança. Enquanto que a parte do pastor é uma pessoa bastante relacional, a parte da liderança, ou seja, quem exerce a liderança, já não se relaciona tanto, mas é importante no relacionamento. Estas pessoas às vezes estão um bocadinho mais à frente e não conseguem se relacionar com outras pessoas. Então tem que haver este relacionamento dessa forma. Essa importância. Deve lembrar que o modelo bíblico de liderança é de servo. E aqueles que exercem às vezes liderança
não dobram às vezes o seu joelho ou não têm uma capacidade humilde. Portanto, o maior de todos é o que serve. Não precisa de estar numa posição de liderança para usar esse dom e deve deixá-lo fluir naturalmente. Portanto, e vimos aqui este dom. O terceiro dom, o de administração. Automaticamente, ou seja, as pessoas que quiserem ser liderança devem passar àqueles que sabem administrar para que eles consigam depois executar um bocadinho a obra. Se nós olharmos para algumas passagens, nós podemos ver o caso de uma pessoa que era um bom administrador, era o caso de José. Ou seja, ele só tinha o faraó. Podemos olhar aqui neste exemplo um bocadinho que o faraó tinha o dom de liderança, não é? Portanto, e José tinha o dom de administrar. Neste caso, o faraó, não sendo crentes, não tinha um dom desta forma, só estava apenas a exemplificar em que ele teve a capacidade de uma grande nação, não só no Egito, mas para todos os outros povos. Se não fosse a sua capacidade de guardar durante aqueles 7 anos e ter tudo isto, não só o Egito, mas todos os outros povos iam ser afetados por realmente aqueles 7 anos de fome que surgiu depois. Neste sentido, as pessoas que têm esta capacidade divina de compreender claramente os objetivos imediatos a longo prazo de uma unidade particular do corpo de Cristo, bem como planear e executar planos efetivos para a realização deste objetivo. Para percebermos, o dom de pastor tinha a situação do relacionamento muito preocupado com as pessoas. O de administrar, já não há uma preocupação com as pessoas, mas há uma preocupação mais com os processos. Para nós chegarmos ali, temos que fazer isto, não é? Enquanto que a parte do líder, automaticamente o que é que ele está a dizer assim? O melhor caminho é por aqui. E muitas vezes não é esses líderes que vão às vezes fazê-lo, mas são as pessoas que têm a capacidade de administrar. Por exemplo, nós podemos associar isto, por exemplo, à situação de administrar financeiramente. Nem toda a gente tem a capacidade de administrar financeiramente. Há pessoas que não têm jeito para as contas. Podemos ver, há casais que às vezes é o homem, há casais que é a mulher. O mesmo acontece na igreja. Deus vai dando capacidades para administrar, para tomar conta, para que haja um processo organizativo, para que as coisas estejam bem realizadas. Nós, ao longo do tempo, tivemos diversas pessoas que são aquelas pessoas que organizam as contas da igreja. Portanto, e têm essa capacidade de ter por tudo organizado, de administrar realmente todas estas situações. Como exemplo, portanto, para podermos perceber um bocadinho toda esta situação. Portanto, são pessoas com o dom de administração, são conselheiros, são bem relacionados no corpo de Cristo. A Septuaginta, portanto, foi uma tradução para o grego dos textos em hebraico, podemos dizer o Velho Testamento, que foi traduzido, neste caso, por 70 pessoas durante 70 anos, por aí chamar a Septuaginta, e a parte do dom da administração vemos nestas mesmas passagens em Provérbios, capítulo 24 e no capítulo 11 destes respectivos versículos. Portanto, são aqueles que compreendem e estabelecem alvos para vários grupos ou organizações. Administram bens ou dinheiro. Portanto, têm esta capacidade para executar exatamente isto, conforme já dei o exemplo. Vamos ver aqui alguns textos. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando nós estamos a falar sobre os dons, e o apóstolo Paulo está aqui a falar sobre isso, nós vemos que aqui diz: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, administrar, variedade de línguas. Portanto, temos aqui a parte do dom em que é mencionada em 1 de Coríntios. Vemos também no livro de Atos uma situação em que os apóstolos estavam a desempenhar as suas funções. E começou a existir uma disputa
em que as viúvas hebraicas e as viúvas que não eram hebraicas diziam assim: olha, as outras estão a receber mais do que nós. E os apóstolos não tinham tempo para andar a tratar e a administrar a repartição de alimentos que estava a existir. Eles diziam assim: olha, nós temos que nos dedicar à oração e ao ensino. Então o que nós vemos aqui, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. O facto de que havia aquela capacidade das viúvas, as pessoas não tinham os seus maridos que traziam o seu sustento, elas perderam os maridos e, neste sentido, ao ficarem viúvas, não tinham esta capacidade. Então havia dentro da igreja a capacidade de poder de redistribuir para essas pessoas, dar esse apoio. E então havia as hebraicas, que recebiam mais do que as outras. E neste conflito, automaticamente foi determinado estes 7 pessoas para o poder fazer. Vemos o caso também de Tito, quando o apóstolo Paulo diz: por esta causa te deixei em Creta. Portanto, o apóstolo Paulo está a explicar: olha, Tito, eu deixei-te em Creta, porquê? E então ele diz: para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Portanto, basicamente, Tito era aquela pessoa, enquanto Paulo podemos dizer que podia ser uma pessoa que tivesse esse dom da liderança, Tito era aquele que ia administrar depois. Ia realmente pôr em ordem a igreja em cada cidade, de dizer assim: olha, isto vai se passar desta forma. Portanto, vamos eleger presbíteros, vamos eleger pessoas realmente que tenham estas capacidades, vamos pôr em ordem a igreja. Portanto, e ele realmente executava essa situação. Portanto, neste sentido, o dom da administração, vemos que são aqueles que dão direções no planeamento para alcançar os objetivos. Têm habilidade para planear programas, trabalham com factos ou figuras que veem essas ideias a serem realizadas. Portanto, a própria palavra grega, kubernesis, que significa pilotar ou conduzir, portanto, a parte da administração. Portanto, eles são os timoneiros que têm como principal tarefa manter o navio na rota. Portanto, estas pessoas são aquelas que planeiam o curso, portanto, são pessoas organizadas neste sentido, trazem a visão para a realidade, enquanto que os líderes falam muito de visão, e estes são aqueles que concretizam, colocando os detalhes no plano de ação. Portanto, providencia direção clara para o processo do ministério. Foca-se nos detalhes em vez da visão geral, enquanto que a parte da liderança, ela foca-se num plano mais geral. E aqui eles olham mais ao detalhe, ao pormenor. São aqueles que implementa, que organiza e é engenhoso e gosta de planear. E por último, portanto, os cuidados que as pessoas que têm relativamente a este dom da administração são os seguintes. Portanto, ele serve o corpo, não controla o corpo. Portanto, às vezes há uma dificuldade porque, como eles já estão a ver, e existe assim, é aqui o caminho e é assim, então tens que fazer assim, 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 a dificuldade às vezes de escutar outras versões ou outras pessoas que possam ter às vezes algumas ideias para fazer de uma outra maneira, neste sentido. Portanto, são pessoas também que não devem desprezar aqueles que não têm esse dom. Tende a pôr tarefas antes das pessoas, enquanto o do pastor é exatamente o inverso. O pastor preocupa-se mais nas pessoas do que nas tarefas. Aqui, a parte da administração, eles querem as coisas todas organizadas. Não querem muitas vezes saber tanto das pessoas, desde que haja organização. Desde que haja realmente aqui rigor na igreja. Desde que haja realmente tudo direitinho. Não está preocupado se a pessoa, ui, não. O pastor sim. O pastor diz, não, aquela pessoa está assim. Não pode ser assim, dessa forma. Portanto,
Daí nós estamos a ver aqui algumas diferenças. Tende a focar nas regras e nos procedimentos mais do que na missão. Algumas vezes pode não querer mudar até de direção. Portanto, estes são alguns cuidados que às vezes existem e conforme nós estamos a ver, mesmo estes próprios dons, nós temos que saber, ao conhecer, pode existir às vezes pequenas incompatibilidades conforme nós estávamos a ver. Enquanto que o pastor está preocupada na pessoa, a pessoa que tem a parte da administração está preocupada no processo. Portanto, e isto pode entrar aqui e nós temos que perceber que todas as coisas são importantes, tanto o processo como também a pessoa. Portanto, da mesma forma, quando eu estava a falar o exemplo das outras aulas, em que uma pessoa que tem o evangelismo acha que a igreja o que deve é sair para fora, aquele que tem o dom de ensino quer as pessoas cá dentro porque querem que as pessoas estudam e que aprendam. Aquele que realmente tem o dom de intercessão não quer saber por sair, acredita que se nós orarmos, Deus vai fazer grandes coisas. E são perspectivas todas elas diferentes e importantes na igreja. É importante o dom do pastor, é importante o dom de liderança, é importante o dom da administração. Portanto, todos eles são úteis. Temos é que trabalhá-los em conjunto. E neste sentido, por isso é que nós vemos que a igreja não instituiu um líder, mas instituiu líderes. Plural, para quê? Para que falem, para que troquem ideias, diferentes pontos de vista. E mesmo estas situações, estes 3 dons, não é uma coisa que seja exclusivamente, às vezes, do próprio homem. Porque uma coisa são cargos e outra coisa são dons. E há mulheres que muitas vezes podem ter este género de dons. O dom de administrar. Mesmo às vezes até o dom da liderança. Mesmo o dom de pastor. Conforme que eu disse. Eu conheço pessoas e pastores que, claro, claramente, que a mulher tem um papel tão importante, é que lhe ajuda e que apoia e que lhe lembra, olha, não te esqueças da irmã X, era bom ir visitarmos ao hospital. Às vezes o papel da mulher tem um papel importante, às vezes na administração também, do cuidado com os mais idosos, do cuidado com as crianças, da alimentação, de todos estes pequenos pormenores. Portanto, a ideia, seja homem, seja mulher, é que nós possamos exercer os nossos dons, possamos pôr em prática. E neste sentido falamos sobre estes 3 dons. Que o Senhor possa nos abençoar e possamos também olhar ao nosso redor e termos a percepção que o irmão A pode estar a ter uma opinião diferente porque ele tem um outro dom diferente. E nós temos que reconhecer e nos relacionarmos desta forma e compreendermos que o seu papel é importante e não podemos fazer com que todos nós sejamos como eu sou ou como o outro é ou como é não. Todos nós temos que exercer esses dons porque são importantes em toda a igreja. Portanto, neste sentido, é dessa maneira que nós nos unimos, que tapamos as brechas e que temos todas estas capacidades e Deus dá através do Espírito Santo à igreja. Todas estas capacidades para nós podermos exercê-las. Portanto, nesse sentido, que o Senhor nos possa abençoar através desta mensagem, que possamos compreender melhor o funcionamento da igreja e dos seus dons. Queria desafiar também aqueles que estão lá em casa agora, a que possam ter um momento de oração, que possam fechar os seus olhos. Nós vamos terminar a transmissão, vamos ter um período de oração. Se tiveres algum pedido de oração, escreve para que nós possamos orar por ti. Queremos realmente abençoar a tua vida e dessa forma desafio-te a escrever algo, uma necessidade que possas ter, que necessitas realmente da mão do Senhor na tua vida. Escreve para nós orarmos por ti. De qualquer forma, agora no final da transmissão, passa uns momentos, fecha os teus olhos e abre o teu coração ao Senhor. Fala com Ele e nós vamos fazer também aqui o mesmo. Que o Senhor nos abençoe.